Olá, bom dia. Me chamo Cartan Jaque Borges, sou integrante do Grupo 6 e para finalizarmos com chave de ouro o ciclo de apresentações desse semestre, nós abordaremos a temática acerca das tipologias dos argumentos jurídicos. O grupo em questão é formado por Augusto Itabaiana, Bruno Fernandes, Emanuele Ferreira, Guilherme Cruz, Hugo Lins, Maria Júlia, Maria Fernanda, Yuri Campelo e eu, Cartan Jaque Borges. Neste vídeo, falaremos sobre a teoria da argumentação jurídica e seus âmbitos de atuação, os motivos pelos quais houve sua estagnação e posterior ascensão, as problemáticas em torno dos argumentos dedutivos e, por fim, as tipologias dos argumentos jurídicos. Mas, antes de adentrarmos no mérito destas tipologias, é necessário compreendermos conceitos elementares acerca da teoria da argumentação e, principalmente, acerca da teoria da argumentação jurídica. Conforme Manuel Atienza, a prática do direito consiste de modo muito fundamental em argumentar, tendo o âmbito da argumentação jurídica três diferentes campos de atuação. O primeiro deles é a produção ou estabelecimento de normas jurídicas, o segundo é a aplicação destas normas jurídicas à solução de casos e o terceiro é a dogmática jurídica. Vale salientar que a teoria da argumentação jurídica versará sobre o contexto de justificação dos argumentos e não sobre o contexto de descoberta desses argumentos. Mas como distinguir ambos os contextos? Manuel Atienza expõe que o contexto de descoberta desses argumentos está atrelado ao processo de decisão que se chega mediante um argumento. Já o de justificação, ele se aterá às condições pelas quais um argumento pode ser considerado justificado, não se importando os motivos que levaram determinado jurista a ter uma decisão defendida mediante um argumento. Agora, vamos fazer uma contextualização histórica sobre a retórica. A retórica, em seu período de amadurecimento, foi muito abordada por Aristóteles, em que dizia e fazia relação sobre a lógica, sobre o ethos e o pathos, que significam, o ethos significa abordar o caráter do orador, e o pathos, ele aborda as emoções, as paixões que vão ser estudadas mediante o seu auditório. Em sua fase de declínio no século XIX, graças à forte adesão do positivismo jurídico e o apego à literalidade da lei, o estudo acerca da teoria da argumentação jurídica estagnou-se, pois não era incentivada a necessidade de interpretar as normas do ordenamento. Portanto, não havia necessidade de inúmeros artifícios argumentativos à disposição dos juristas, bastando apenas aplicar a literalidade da lei no caso concreto. Uma frase que ficou muito famosa foi: dura lex sed lex, a lei é dura, mas é a lei. E essa aplicação era feita a partir do silogismo aristotélico, que era uma forma de raciocínio baseada na dedução, em que havia a primeira premissa, que era maior, a segunda premissa e a conclusão. Na primeira premissa era a norma, a segunda premissa era o fato concreto e a terceira era a aplicação dela na lei. A nova retórica sobre a óptica de Perelman deu início na segunda metade do século XIX. É considerado uma herança aristotélica, onde há distinção entre o raciocínio analítico e o raciocínio dialético, onde o primeiro é um raciocínio dedutivo, que visa a simplificação de suas premissas de forma lógica, e o segundo é considerado um raciocínio de contra-argumentação, em que sua estrutura apresenta uma tese, uma antítese e uma síntese. Bom dia, sou Bruno Fernandes, dando prosseguimento à nossa apresentação. Apesar do que foi dito, argumentos dedutivos apresentam diversos motivos de insatisfação quando os inserimos no plano do direito. Para Manuel Atienza, o principal ônus da lógica dedutiva consiste no fornecimento de instrumentos de correções formais que não consideram as questões materiais ou de conteúdo e que são claramente relevantes quando os inserimos na questão da argumentação em contextos que não sejam os das ciências formais. Então, após a derrocada do positivismo jurídico, em conjunto com a ascensão da hermenêutica jurídica e do neoconstitucionalismo, a teoria da argumentação jurídica voltou a se desenvolver, ganhando, contudo, uma nova roupagem. Então, teóricos como Manuel Atienza, que enxergava a argumentação jurídica como uma atividade pautada em razões para além da ação coercitiva,
em conjunto com Robert e Alex, que propunham que a atividade da argumentação jurídica estaria pautada em regras fundamentais da razão, que faria com que as decisões tivessem um caráter mais justo, bem como outros teóricos, como Vieg, Pelham e Tolman, que em conjunto realizaram esforços para poder edificar novas teorias acerca da argumentação jurídica e assim aprofundar os estudos sobre as tipologias de argumentos jurídicos. Além de tudo isso, é importante analisar criticamente, em um contexto pós-positivista, como o Estado passou de um caráter anteriormente legislativo para assumir características constitucionais, fazendo valer valores tanto da carga axiológica como de questões éticas, morais, e não somente um perfil estritamente narrativo, que é uma clara evidência da evolução dos modelos teóricos do direito. Então, a seguir, veremos os principais tipos de argumentos jurídicos, bem como vídeos e casos concretos que foram utilizados para fundamentar determinada ideia. Bom dia a todas, todos e todos. Me chamo Maria Barbosa e irei introduzir a conversação sobre os tipos de argumento. Nosso grupo se baseou nas nomenclaturas do livro Lições de Argumentação Jurídica, da Teoria Prática, de coordenação de Nelly Fetzner. Então vamos ao que interessa. Os autores do livro descreveram a estruturação lógica de uma tese, o mesmo que a linha de raciocínio que o argumentador pode seguir. Portanto, eles detalharam um aspecto a mais, que é o introito. O introito, ou que eu chamaria aqui de introdução, não é propriamente um tipo de argumentação, é uma parte não obrigatória, porém de extrema ajuda ao argumento, pois acaba sendo responsável por facilitar a sua compreensão e, consequentemente, a sua aceitação. Os tipos de introdução mais comuns no direito são os que seguem: a localização do fato no tempo e no espaço, explanação da ideia inicial, enumeração e retomada histórica. Todos esses artifícios servem para contextualizar a defesa ou a oposição que está por vir. Por exemplo, ao ressaltar a má qualidade de um serviço oferecido quando se defende uma ação de revisão de cobranças indevidas, utiliza-se a localização do fato no tempo e no espaço. Ou reiterar o histórico de agressões sociais sofridas por pessoas afrodescendentes em uma questão de injúria racial, faz sua retomada histórica. Quando a proposta e o argumento que se pretende utilizar tange um assunto que não é de domínio comum, é muito interessante que haja uma explanação de ideia inicial, como forma de familiarizar o auditório que será apresentado. Igualmente, é comum no direito enumerar os argumentos na introdução, para expor logo de início o que será colocado e na construção e desenvolvendo-os. Isto serve para organizar o pensamento do interlocutor e facilitar sua digestão por parte dos ouvintes. Em conclusão, oferece uma introdução ao argumento, tem um papel de apresentar, contextualizar e organizar as noções que serão trabalhadas, com o intuito de facilitar a compreensão e a absorção da ideia. Adentrando agora, de fato, nos tipos de argumento, falarei do argumento de autoridade. O argumento de autoridade é quando se utiliza do prestígio de atos ou ideias de pessoas ou grupos para validar uma afirmação. Pois não há dúvidas de que a lição de uma pessoa que seja reconhecida e conhecida em determinada disciplina possui grande valor. É falar de educação e citar Paulo Freire. Mas não é apenas a qualificação técnico-profissional que vai lhe garantir o status de autoridade em determinada tese. Há dois requisitos básicos. O primeiro é a imparcialidade. Deve-se ter o distanciamento do caso em questão, para que não haja interferência na sua avaliação. E o segundo é a legitimidade. Legitimidade é basicamente a regulação de sua função. Por exemplo, um médico, para poder conferir exames admissionais, precisa ser cadastrado no Ministério do Trabalho e, assim, autorizado. Mas não necessariamente precisa-se ter uma formação acadêmica. Basta haver a sustentação de uma representatividade social. Assim, cantores, pastores, presidentes, líderes comunitários podem ser tidos como autoridades a depender do caso em questão, a depender do tema. Além disso, não é unicamente esta a fonte de fundamentação de uma tese. Pode-se utilizar doutrina, legislação, opinião de especialistas em geral. A doutrina vem exatamente para dar legitimidade a uma fundamentação. É você pegar um jurista que já possui autoridade reconhecida pela maioria e dizer: ele pensa igual a mim, então a minha tese também deve ser aceita. Em conclusão, o que se deve se ater é que o argumento deve vir em consonância com sua tese. Deve ser sustentado com coerência e razoabilidade. Então, nada de excesso de citações.
Bom dia, meu nome é Guilherme Cruz e eu vou falar sobre outros tipos de argumentos. O primeiro deles é o argumento de oposição, que busca reconhecer como válido o argumento utilizado pela outra parte para só depois contra-argumentá-lo, sendo utilizado para dar uma maior aparência de impessoalidade ao interlocutor, já que este é visto como capaz de enxergar outros pontos de vista diferentes do dele como válidos. Ademais, esse argumento pode ser dividido em dois tipos: o concessivo, onde as conjunções subordinativas concessivas, embora, ainda que, apesar de, entre outras, antecedem o argumento que será invalidado, ou seja, o primeiro argumento. E o restritivo, no qual os conectivos mais, porém, entretanto, e etc., são utilizados para iniciar o argumento que invalidará o anterior, ou seja, o segundo argumento. Já o argumento por absurdo busca defender a tese a partir da refutação das antíteses da outra parte. Por ser bastante semelhante ao argumento de oposição, é importante ressaltar que, enquanto o argumento por oposição valida o argumento da outra parte para depois refutá-lo, o argumento por absurdo não considera o argumento da outra parte válido e contesta a veracidade deste. Por sua vez, o argumento de analogia compara o caso ponderado com outro caso semelhante. De acordo com Miguel Reale, a analogia consiste em estender a um caso não previsto aquilo que o legislador previu para outro semelhante. Uma grande marca deste processo argumentativo é a sua forte utilização a partir dos precedentes judiciais nos países de common law. No Brasil, a analogia é prevista pelo artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro como uma das fontes de direito. O argumento a fortiori, ou de maior razão, busca a criação de uma conexão entre dois eventos, buscando orientar a conduta de um a partir do parâmetro estabelecido pelo outro. De forma que, enquanto a analogia lida com casos semelhantes, o argumento de maior razão trata apenas de casos idênticos, de mesma natureza, alterando-se apenas a intensidade, a amplitude e a gravidade. Assim, é possível concluir que se a solução x é adequada para o caso y, com maior razão também deve ser adequada para o caso z, o qual é uma forma mais grave do caso x. Exemplo disso é um roubo, em que um indivíduo rouba R$1.000 e o outro indivíduo rouba R$10.000. O segundo roubo é uma forma mais grave do primeiro. Ademais, o argumento de causa e efeito se utiliza da relação de causa e consequência entre um fato e uma causa. Assim, vai ser vital a existência de um nexo causal entre eles, com a causa sendo o acontecimento determinante para o fato, em que, sem a causa, o fato não vai ocorrer. Também é importante definir a distinção entre causa e fator, que às vezes se confunde bastante. Enquanto a causa é fundamental para a ocorrência do fato, ou seja, sem a causa o fato não existiria, o fator apenas aumenta a probabilidade do fato acontecer, não sendo determinante para este. Ou seja, um fator ele não é porque se tem a existência de um fator que necessariamente aquele fato vai ocorrer. O argumento de senso comum é aquele que se utiliza de uma afirmação a qual é de consenso geral da população, sendo a sua difusão ampla na sociedade característica que lhe fornece legitimidade. Em outras palavras, é argumentar com base numa informação a qual presume-se que a audiência já tenha conhecimento. Frente a isso, o argumento tem o empecilho de ficar quase inteiramente à mercê do senso crítico do bom senso do ouvinte, sendo muito difícil convencer alguém por esse meio que não acredite minimamente na tese que está sendo apresentada. No direito, o senso comum é usado, por exemplo, no princípio do homem médio, onde se pondera a reprobabilidade do ato julgado com base em como o cidadão médio teria se portado na mesma situação. Um indivíduo que, por exemplo, mata-se necessariamente um assaltante de modo a abusar da autodefesa, pode recorrer a este princípio argumentando que, diante do extremo estresse da situação, qualquer um teria feito a mesma coisa. Não obstante, como vocês podem observar, o senso comum é bem subjetivo, já que é bem difícil achar uma opinião ou modo de agir 100% unânime na sociedade, cabendo, assim, ao juiz ou à audiência julgar a procedência do que se diz ser senso comum. O argumento ad hominem consiste na realização de um ataque à pessoa que se pretende desqualificar as ideias, argumentos ou depoimentos, e não o argumento em si. Para isso, o ataque pode ser feito de duas formas. A primeira é o ad hominem abusivo, onde o que é posto em dúvida é o caráter e os valores do oponente.
A segunda é o ad hominem circunstancial, onde se ataca o contexto no qual o oponente está inserido. Um exemplo disso é a crítica hipotética à diminuição da carga tributária da classe A, argumentando que os deputados que defendem estão inseridos nessa classe e, devido a este contexto, teriam segundas intenções de ganho próprio com o projeto. Notem que aqui não se ataca diretamente a pessoa do parlamentar, mas a forma que ele age frente ao seu contexto. O argumento que fuga é o argumento de que se vale o advogado para escapar da discussão central onde seus argumentos provavelmente não prevaleceriam e levar o debate para algum assunto em que se espera prevalecer. É o argumento, por exemplo, que o advogado utiliza quando enaltece o caráter do acusado, lembrando tratar-se de pai de família, de pessoa responsável, de réu primário, quando a acusação, por exemplo, de lesões corporais ou homicídio culposo na direção de um veículo automotor. Notem que ao fazer tais ressalvas, o defensor não engaja diretamente com a acusação, muito pelo contrário, ele foge dela, já que seria muito difícil desmentir a acusação ou justificar o ato. Tendo isso em vista, ele leva a discussão para um assunto em que tem mais chances de prosperar, apelando para o caráter de seu cliente. Notem que, diferente das demais argumentações, que são definidas pelo seu caráter, o argumento de fuga se define pelo contexto, que é fuga da discussão original. O argumento protese é aquele que utiliza a razoabilidade e a coerência do encadeamento sistemático de fatos-razões como fundamento de validade, ou seja, o argumento protese é aquele que desenvolve uma explicação razoável para determinada questão através inteiramente do raciocínio e da lógica. Em outras palavras, essa modalidade argumentativa é aquela que não usa nenhum dos artifícios citados acima, apenas fatos concretos. Sua estrutura consiste simplesmente em tese mais porquês, onde a argumentação se incumbe de apresentar a realidade e sistematizá-la em ordem a defender sua proposição. Como exemplo, tem-se a tese A Importância do Código de Defesa do Consumidor para o Ordenamento Jurídico Brasileiro. É isso que busca se defender. E para defendê-la, coloca-se: o Código de Defesa do Consumidor criou uma sobreestrutura jurídica multidisciplinar, aplicável a toda e qualquer área de direito em que ocorrer relação de consumo. Porque esse diploma legal possui princípios próprios e autonomia sistemática. E também porque permeia sua disciplina tanto pelo direito público quanto pelo direito privado, nas relações contratuais e extracontratuais, materiais e processuais. Além disso, tudo tem a ver com o consumidor, a saúde, a segurança, os transportes, a alimentação, o medicamento, a moradia, etc. Notem que, na defesa acima, não havia argumentos de autoridade, analogia, causa-efeito ou ad hominem, somente fatos organizados numa lógica argumentativa. E é isso que caracteriza uma argumentação protese. Bom dia, meu nome é Hugo e agora vamos analisar um recurso especial interposto pelo Ministério Público contra uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Nessa decisão, o tribunal autorizava a modificação do patronímico materno no registro civil do filho em virtude do divórcio. Pois bem, no caso elencado, a mãe, ao se divorciar, passaria a voltar a usar o nome de solteira, porém, no registro civil do filho, ainda continuaria constando o nome de casada. Passemos à relevância do caso. O caso possui bastante relevância no que concerne à efetivação ou não de direitos e garantias fundamentais, que serão expostos no decorrer dessa análise. Na decisão recorrida. A decisão recorrida ela apresentou o entendimento de que a apresentação de documentos com dados divergentes da realidade geraria fortes importunos e aborrecimentos para os envolvidos. Em suas razões, o Ministério Público alegou o princípio da segurança registrária, o qual versa que apenas em casos de erro ou omissão é que será possível a alteração dos registros civis públicos. Em seu voto, o relator expôs que, nesse caso, havia princípios mais relevantes e mais importantes do que o princípio da segurança registrária. Seria ele, basicamente, o princípio da dignidade da pessoa humana, no que cerne aos direitos da personalidade, residindo o direito à identificação pelo nome, a filiação e a individualização. Outro ponto utilizado nesse quesito é o argumento da analogia, posto que, na Lei de Reconhecimento de Paternidade, em seu artigo 3º, parágrafo único, é reconhecido a alteração do patronímico materno em virtude de casamento. Ora, se posterior ao novo casamento o filho pode alterar o nome da mãe em seu registro civil, por que não aplicar o mesmo entendimento para uma decisão contrária, mas análoga ao caso, por exemplo, no divórcio? Em caso de divórcio, era para ser permitida a alteração do patronímico materno no registro civil do filho, e não apenas em caso de casamento. Pois bem, a argumentação jurídica nesse caso, ela utiliza a técnica da ponderação, uma vez que não existem as leis específicas que regulamentem tal caso.
apenas princípios norteadores. Acerca disso, tem-se duas posições. A posição primeira é adotada pelo Ministério Público, que prevalece o entendimento da segurança registrária, no que serve que só seria possível a modificação dos registros civis públicos em caso de erro ou omissão, não podendo-se também aqui fazer alusão analógica à lei de reconhecimento de paternidade. Já o lado 2 observa o princípio da veracidade das informações, que devem conter as mesmas informações de forma verídica, tanto nos registros civis públicos como na realidade. Esse princípio também vai ser abarcado pela dignidade da pessoa humana, uma vez que é necessário para os direitos da personalidade o direito ao registro, o direito à identificação, o direito ao nome e à filiação. Pois bem, observando esses entendimentos e esses argumentos, o tribunal optou por denegar o recurso para o Ministério Público e manter a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Essa foi a análise do recurso especial, que o número está em tela para vocês, e com isso eu fecho aqui essa apresentação dessa parte. Muito obrigado. Bom dia. Dando continuidade à apresentação do nosso grupo, eu trago mais um caso de grande repercussão na jurisprudência brasileira. Esta é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF número 54. Essa DPF tratou do assunto de descriminalização do aborto terapêutico do feto anencefalo. Dada a limitação de tempo, eu decidi fazer uma análise sobre o voto do ministro Aires Brito e pontuar brevemente algumas técnicas argumentativas utilizadas para defender sua posição. Neste primeiro ponto destacado, o ministro fala: o feto anencefalo é uma crisálida que jamais em tempo algum chegará ao estado de borboleta, porque não será voo jamais. Aqui ele busca fazer utilizando do argumento de analogia, é feito uma metáfora, comparando o feto anencefalo a uma crisálida. A crisálida que seria a fase intermediária da vida da lagarta, uma transição para a borboleta. O feto anencefalo, nesse caso, seria uma crisálida que jamais fará essa transição. Logo, estará inapto à vida. Nesse segundo trecho destacado, o ministro defende a tese que, se a criminalização do aborto tem o intuito de proteção à vida do nascituro, esta não se sustentará quando se trata do feto anencefalo, uma vez que o feto anencefalo, está fadado à não vida, ou seja, à morte. Logo, a criminalização desta conduta na situação específica não alcança o fim social, que é a proteção da vida, pois esta não existirá. Por fim, o ministro traz a figura do Conselho Federal de Medicina, a fim de demonstrar que, dentro da comunidade médica, o destino do feto anencefalo é dado como certo. E assim, a conduta tipificada como aborto no Código Penal não pode ser aplicada à situação específica, quando o feto é constatado com essa patologia fatal. Logo, concluindo, podemos observar que no desenvolvimento do voto do ministro, não se restringindo aos pontos abordados, foram sempre encadeados de forma lógica, direcionada ao fim que é defender a descriminalização da conduta. Desta forma, eu encerro minha apresentação.